Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Eu sou Sinara, enfermeira aqui da Dermamata, consultora de amamentação, né? E hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante que precisa a gente estar sempre falando, porque as mães não acreditam, né? Quando a gente mostra ali na prática, né? Então o tema é assim, por que oferecer fórmula no lugar da mamada, né? Ao invés de você dar uma mamada, você pula essa mamada e dá uma mamadeira com fórmula. Por que isso é prejudicial para o seu processo de amamentação e para o bebê, né? Então fica comigo aqui até o final, que eu vou mostrar para vocês quais são os impactos da fórmula quando ela é usada sem ter realmente uma necessidade, sem ter tido ali uma indicação de um profissional para esse uso, né? E quais são as alternativas para a gente apoiar a amamentação de forma segura. Então, a fórmula infantil, né, ela é sim um recurso que pode ser necessário em alguns casos, por necessidade do bebê ou por alguma condição específica da mãe, né, quando bem indicado por um profissional de saúde, que vai lhe dar todas as orientações e qual a fórmula mais adequada para o seu bebê. Né? Mas o que muitas famílias não sabem é que substituir mamadas por fórmula sem indicação pode trazer riscos, né? E é sobre esses riscos, como eles afetam a amamentação, que vamos falar agora. Então, quais são esses impactos, né, que a fórmula causa ao substituir as mamadas, né? Redução do estímulo da produção de leite, certo? A produção ela é baseada no estímulo e na sucção. Quando a mamada é trocada por uma fórmula, o corpo entende que ele não precisa produzir mais leite. Então, vira um ciclo ali. Você pula uma mamada, né, um estímulo de sucção ali, porque você ofereceu uma fórmula em mamadeira, em copinho, que seja, mas aí você deixou de ter o estímulo no seu corpo para continuar produzindo aquela quantidade de leite, né? Outra coisa que vai acontecer, que pode acontecer, é a confusão de bico. O movimento de sucção da mamadeira é totalmente diferente do movimento de sucção que o seu bebê realiza quando está mamando em você, né? Então pode gerar ali uma confusão desse bebê, de bicos e de fluxo também, e acabar dificultando a pega desse bebê, a pega correta, né? Então pode acontecer também a alteração da microbiota intestinal. O leite materno ele é rico em probióticos e em fatores imunológicos que não vão ser totalmente reproduzidos, replicados ali pela fórmula. Jamais, não tem nenhum alimento que seja igual ao seu leite materno, né? Então aumenta aí os riscos de alergias e os riscos de infecções desse bebê, né? E os bebês alimentados exclusivamente com fórmulas, ele tem maior risco de alergia à proteína do leite da vaca, infecções respiratórias e infecções gastrointestinais. Então, precisa ser avaliado realmente a indicação da necessidade de usar essa fórmula para a gente não expor o bebê a um risco desnecessário, né? E tem também, que a gente não pode deixar de falar, os riscos, os impactos emocionais e financeiros que a introdução da fórmula causa nessa família, né? Porque a fórmula não é barata. Então, realmente, depender da fórmula gera um custo muito alto. E, além de que, pode trazer ali uma insegurança materna, né? Ela começar a acreditar que o leite dela não é suficiente, que não está produzindo leite suficiente, que não está nutrindo adequadamente seu bebê. Mas por quê? Mais uma vez aquele ciclo. Na hora que você tira uma mamada, que você pula uma mamada, você está deixando de estimular o seu corpo para ele entender que precisa continuar produzindo leite, né? E aí os estudos já mostram que cada mamada substituída que cada mamada substituída por fórmula, você está aumentando o risco de desmame precoce, né? Desse bebê não ser alimentado exclusivamente até os 6 meses. E muitas revisões científicas já apontam aí que o apoio à amamentação reduz em até 60% o uso desnecessário da fórmula, né? Então, se tiver uma orientação correta, um profissional adequado lhe orientando, né, uma consultora de amamentação, a gente consegue reduzir a chance de você precisar de fórmula, porque você vai entender o que é que está acontecendo, como é o processo de amamentação, né? Então, assim, casos de hipoglicemia persistente, perdas de peso excessiva, doenças metabólicas raras, aí pode vir a ter uma necessidade, né? Uma contraindicação médica do aleitamento materno dessa mãe, né? Algum fator dessa mãe que aí sim gere uma necessidade de introdução da fórmula. Então, são casos específicos e a gente tem que tratar de forma específica. Mas, no geral, a gente não vai recomendar em nenhum momento, assim, substituir a mamada você tendo condições
de amamentar, né? Não tendo ali nenhuma contraindicação, a gente não vai indicar você utilizar uma fórmula pelos vários motivos que a gente acabou de conversar, né? Então, assim, alternativas seguras para apoiar a amamentação. A ordem e oferta do próprio leite materno, né? E de preferência sem ser na mamadeira, para a gente não ter aí uma confusão de bico e de fluxos, né? O apoio na pega, na posição correta, você ter conhecimento das várias posições que você pode amamentar, tudo isso interfere, né? Se for necessário uma relactação, ter a orientação dessa relactação com sonda, um acompanhamento individualizado para avaliar as causas, as dificuldades, o contexto que você, mãe, está inserido. Tudo isso é muito importante e deve ser analisado e deve ser tratado de forma única, né? Então, assim, recapitulando tudo que a gente conversou aqui, substituir as mamadas por fórmula sem necessidade pode prejudicar a amamentação, a saúde do seu bebê e até a sua confiança, mãe, né? Enquanto produtora do melhor nutriente que seu bebê poderia receber. Então a gente começa a ficar um pouco insegura se realmente está tendo condições. Mas na verdade foi reflexo ali daquela quebra de ciclo de estímulo de produção do leite, né? E a boa notícia é que com o suporte certo, né, a maioria das dificuldades podem ser superadas. Pode ser superada, né? Então, se você tiver uma rede de apoio construída, bem orientada, bem informada, bem instruída por profissional de consultoria de amamentação, pode tornar o processo muito mais fácil e menos risco de de acontecer aí um desmame precoce, né? Então, se você deseja aprender mais ou precisa de acompanhamento individualizado, eu estou aqui para apoiar você nessa jornada de amamentação com muito mais confiança e muito mais informação.